Você já ouviu falar de bulimia nervosa? Saiba que bulimia nervosa não é só vomitar depois de comer. O quadro de bulimia nervosa, ele acontece principalmente em jovens, muito comuns em jovens com 20 e poucos anos, 30 anos, que começam de repente a ter episódios em que se descontrola para comer e come em grande quantidade e depois, mediante o sofrimento daquele descompasso com a comida, precisa vomitar ou precisa usar alguma coisa para se aliviar, como diurético, laxativo, exercício físico, ou mesmo deixar, no caso de pessoas que têm diabetes, de tomar insulina. E como que são esses quadros, né? Quais são os sintomas de uma pessoa que sofre com bulimia nervosa? É importante entender que a vida da pessoa fica muito restrita. Como assim restrita? Esta pessoa passa a devotar todo o seu tempo a comer e compensar o que comeu. Está sempre em alerta, a qualquer momento pode vir um descontrole de comida. A qualquer momento ela está planejando, não está ali com seus amigos, com a sua família, mas ela está planejando o momento de atacar a comida, de comer escondido, de simplesmente se aliviar comendo, mas depois, com esse episódio de descontrole de comida em grande quantidade, que é um episódio de compulsão alimentar, aquela pessoa com sofrimento que se invade nela precisa de alguma forma pôr aquilo para fora. O tão falado que as pessoas falam assim, bulimia é igual a vomitar. Isso é uma informação que as pessoas hoje já assimilaram, né? Mas é importante a gente entender que às vezes essas pessoas podem ter o peso entre 18 e 25, podem estar um pouco acima, com sobrepeso, um MC acima de 25. Mas o mais importante é que estes quadros, às vezes, são muito silenciosos, muito difíceis de serem evidenciados até pela família ou quem convive, porque é um segredo da pessoa. A pessoa sente que aquele é o ponto em que ela tem só para ela. Os rituais de ataque à comida são feitos de formas secretas. O que ela usa de medicamento também. Muitas vezes são anos, uma vida. Quantas pessoas, às vezes, nunca se deram conta de que simplesmente não se controlavam para comer, faziam uso de toda sorte de remédio para emagrecer depois de ter exagerado, de ter tido a compulsão. Também abusam muito de álcool e outras substâncias, vem vários prejuízos na sua função. O seu corpo passa a ser uma moeda em que qualquer gordurinha representa que a pessoa falhou, que a pessoa não deu conta. Então, é preciso olhar para estes quadros de uma forma muito respeitosa, porque não é uma frescura entre ficar comendo ou exagerar em alguma coisa. São quadros que configuram um sofrimento secreto, um sofrimento de um corpo que muitas vezes a pessoa odeia seu próprio corpo e persegue a sua vida baseada no que come e no que põe para fora. Como se em algum momento aquele corpo, aquela comida pudesse ter outra forma na sua vida. Então a doença, a bulimia nervosa, ela às vezes, diferentemente da anorexia, que é mais visível por conta do baixo peso, os anos de adoecimento da bulimia ficam ali, acompanhando aquela pessoa, num efeito sanfona, num engorda, emagrece, num estar um pouco acima do peso, mas sempre estar de dieta, de preparar seu corpo para alguma ocasião e depois ficar em intervalos comendo descontrolado, no automático. Mas às vezes, como não se tem uma coisa tão visível como na bulimia, na anorexia nervosa, às vezes aquele quadro de bulimia acompanha a vida daquela pessoa. Sim, chega-se a 40 anos, a 60 anos e aquele continua sendo o segredo da pessoa, o que ela tem de secreto. E o funcionamento da pessoa passa a se misturar com a própria doença,
como se aquilo fosse o que ela tem. Se você tem alguém que você convive, que sempre está assim, comendo descontrolado, não curta com a cara dessa pessoa, não a ofenda. Entenda se ali tem um sofrimento, se você é pai, se você é mãe, seu filho mudou de comportamento com a comida. Preste atenção, ao invés de achar que é só vômito, às vezes é um chá. A pessoa compra chás na internet, a pessoa está sempre fazendo dieta, mudando de nutricionista e tudo para compensar. O exercício não é para a saúde, não. O exercício é uma forma de compensar a compulsão. De uma forma invasiva, aquele dia que a pessoa não vai fazer exercício é péssimo. Não pela ausência do benefício do exercício, mas porque a sua cabeça fica acusando que aquela pessoa não está dando conta de fazer o que é preciso para manter um corpo que ela acredita que ela precisa ter. Se você é essa pessoa que esse corpo fica rodando e sempre encerra em você o sofrimento, nesse tipo de quadro, procure ajuda. Você pode receber ajuda de um nutricionista especializado que vá você conseguindo entender quais são as emoções que te levam a ter o episódio de compulsão, o que você sente, até fazer alguma compensação, coisas que você pode colocar em risco na sua saúde. O entendimento disso, mais a questão do controle, às vezes com medicamentos, sim. Para a bulimia nervosa, temos medicamentos para poder ajudar nessa obsessão e também no controle dos episódios de compensação, para além de entender que muitas dessas pessoas que têm esse quadro tão difícil e às vezes que passam anos em silêncio, tem-se também associação com depressão, com o uso de álcool, tanto de forma abusiva, com episódios de uso de álcool em grande quantidade ou mesmo dependência ao álcool. Não se negligencie, não negligencie quem está ao seu lado. Boa sorte.